Deixa eu falar agora do trágico acidente de ônibus que aconteceu na BR-116 em Além Paraíba, na Zona da Mata. O veículo levava a comissão técnica e atletas de um time de futebol da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O motorista teria perdido o controle da direção e o ônibus caiu de uma ponte. As primeiras informações são de que 4 pessoas morreram no local, outras 28 foram encaminhadas a hospitais de Além Paraíba e também na cidade de Leopoldina. O time voltava de Ubaporanga, no Vale do Rio Doce, onde havia disputado um campeonato no fim de semana. As causas do acidente ainda não foram informadas. Vamos ver toda essa matéria. Balança aí. O ônibus que levava os atletas ficou de cabeça para baixo depois de cair de uma ponte na BR-116 em Além Paraíba, na Zona da Mata. Os bombeiros tiveram dificuldades para resgatar as vítimas, que ficaram presas às ferragens. Os militares usaram ferramentas para serrar a lataria do veículo. Era de madrugada e a escuridão complicou ainda mais o trabalho dos profissionais. O SAMU também ajudou no socorro e no transporte dos feridos. No ônibus, havia 33 pessoas. Além do motorista, tinham outros 4 adultos da comissão técnica do time de futebol e 28 adolescentes que seriam jogadores. O trabalho do bombeiro foi primariamente acessar esse ônibus e, após acessar esse ônibus, com o uso de desencarcerador, as poltronas do ônibus foi sendo retirada de forma que fosse permitido o acesso às vítimas. Algumas vítimas, quando a gente chegou no local, já estavam conscientes, orientadas, com alguns ferimentos, deambulavam. Mas algumas vítimas estavam encarceradas, pelo próprio ônibus, que ficou apoiado sobre o seu teto e com as rodas para o ar. Então o bombeiro fez o acesso no ônibus com o uso do encarcerador, foi retirando as poltronas e acessando as vítimas que estavam em difícil acesso. Você consegue chegar do lado de cá do ônibus e segurar, por favor? Sim. Deixa eu pegar e segurar. Pessoais e até um troféu. O veículo ficou destruído e ainda era possível ver os destroços perto do local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o time saiu da cidade de Ubaporanga, na região do Vale do Rio Doce, em Minas, e seguia para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde é a sede do time. O motorista teria perdido o controle da direção e o veículo quebrou a lateral da pista e caiu da ponte. O ônibus veio a cair através da ponte que passa sobre o rio Angu e ficou apoiado sobre o seu teto com as margens, com as rodas para cima. No local, tivemos apoio do Posto Avançado de Bombeiros de Além Paraíba, do Posto Avançado de Bombeiros de Cataguases, do Pelotão de Bombeiros de Leopoldina, vieram inclusive recursos da sede do Batalhão de Juiz de Fora, em temática, o Pelotão de Emergências Ambientais e mais o CBU da unidade. A informação é que um adulto e 3 adolescentes morreram ainda no local. Os outros 29 ocupantes ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais de Além Paraíba e Leopoldina. Os sobreviventes ainda estavam em estado de choque. Mas eu tenho só que agradecer a Deus por esse livramento. No lugar onde foi a colisão, eu estava lá naquele lugar e eu fui para trás. Eu deitei no chão no assoalho do ônibus. Se eu estivesse lá, eu não sei o que teria acontecido. Eu só tenho que agradecer a Deus mesmo. A gente conseguiu sair e correr e também tinha bastante vizinhos, carros parados na pista ajudando a gente. A mãe de uma das vítimas se desesperou quando descobriu que o filho havia morrido. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista ficou totalmente interditada nos 2 sentidos por cerca de 3 horas durante o resgate. As causas do acidente devem ser investigadas. As informações são de que o ônibus levava comissão e jogadores do Esporte Clube Vila Maria Helena. Segundo o diretor da Secretaria de Esportes de Ubaporanga, que organizou o torneio, os atletas das categorias Sub-18 e Sub-16 teriam conquistado o 1º e 2º lugares na competição. O time havia percorrido quase 500 quilômetros para participar do torneio. É muito difícil a gente receber os meninos aí com tanto carinho e de repente acontece essa tragédia. Os meninos foram campeão, Sub-18, 2 categorias que estavam no ônibus, Sub-18 e Sub-16, na qual a Sub-18 foi campeã aqui do torneio, a Sub-16 foi vice-campeã. E daí, 8 horas, foram embora.
E agora de manhã a gente recebe essa triste notícia aí. Ele afirma que os garotos estavam felizes com a conquista, porque o torneio é visto por profissionais do meio que procuram novos talentos. A gente sempre realiza aqui esses torneios, no qual tem olheiros, né, para olhar os sonhos dos meninos, né? Aí a gente está sempre realizando esses torneios para dar uma esperança, né, para os meninos. E os meninos jogou muito bem, foi campeão. E a notícia que a gente tem é que eles saíram daqui felizes, entendeu? Saíram daqui bem, porque foi muito bem recebido. E a cidade de Voporanga hoje está em luto por esse acontecido. O diretor de esportes lamenta pelas famílias das vítimas e garante que vai ser difícil esquecer a tragédia. Eu sinto muito pelas famílias, né? Os pais, eu tenho filho, hoje já tem 25 anos, mas ele era jogador também, acompanhava todos os jogos. A gente, como pai, como mãe, a gente fica muito triste pelo acontecido, que a gente espera um filho infeliz no torneio, e de repente acontece uma situação dessa. Eu sinto muito pelos pais, pelos parentes, pelas famílias desses meninos, porque a gente aqui na nossa cidade está muito triste. Muita tristeza mesmo, né, gente? Uma atualização. Cerca de 23 vítimas foram para o hospital em Além Paraíba, 2 estão na UTI e algumas vítimas já receberam alta. A gente espera que todos que foram para os hospitais recebam alta e fica aqui os nossos sentimentos aos familiares dos 4 que morreram, né?